Vamos, depois de muito tempo, reagir a um vídeo relacionado a futebol, né? Tirando o do Porta dos Fundos, que era meme, mas com conteúdo sobre futebol. Esse é um vídeo do Trave a Trave, do canal Trave a Trave. A lenda dos 12 clubes grandes. Vai trazer Fortnite semana que vem? Não sei. Provavelmente não sei. Não sei o que vai ter de interessante. Bom, vamos reagir aí ao videozão. O Depois a futebol gente conversa mudou, sobre isso está aí. em mudança e vai continuar em mudanças A constantemente lenda dos em 12 qualquer clubes aspecto grandes. que envolva o futebol, pois trata-se de um universo dinâmico que vai se dividindo em eras. Isso é visível na parte tática, na parte física, nas regras, na parte mental, e tudo isso é de comum conhecimento para todos que apreciam o esporte. Mas além Sim. disso, existe uma outra questão que está mudando a percepção que temos a respeito dos clubes e que está mexendo com o cenário do futebol brasileiro. E isso pode mexer com a paixão de milhões de torcedores, inclusive a sua. Esse assunto, aos poucos, vai recebendo mais atenção dos analistas e sendo cada vez mais comentado entre os apaixonados pelo futebol. As gestões cada vez mais modernas e profissionais que vêm determinando o sucesso ou o fracasso de cada clube. Durante décadas, houve um consenso, que ainda existe equivocadamente, de que no Brasil existem 13 clubes grandes: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo. Ele falou equivocadamente? Por que esses clubes não são grandes? Pode ser que tenha mais, mas esses clubes não são grandes? Deixa eu ver. Clubes grandes: Flamengo. Houve um consenso, que ainda existe equivocadamente, de que no Brasil existem 13 clubes grandes: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, e aí podemos usar o Bahia ou o Atlético Paranaense. E quaisquer outros clubes que se destacassem seriam apenas tradicionais, emergentes ou até mesmo zebras. Claro, isso se deve em grande parte à necessidade da mídia de colocar em evidência sempre os clubes com maior mas acho que massa esses de clubes aí torcedores, são, ou aqueles são que os estão principais nos mesmo, grandes até como eu centros falo, pela econômicos quantidade do de país, torcedores. pois assim se garante mais audiência e repercussão. Será? Mas como o esporte é dividido em eras, passou da hora de aceitar que esse conceito é vago, e sustentar esse argumento é uma ginástica mental que só se justifica pela óbvia preferência midiática em dar atenção a esses Qual é a diferença clubes de um que clube geram grande e um engajamento. clube tradicional? Historicamente, Esses clubes seriam mais considerados, então, tradicionais? Tipo, o Vasco, atualmente, é um clube grande ou um clube tradicional? Qual seria o nome correto? O que determina um clube ser grande? É a quantidade de títulos que ele ganha, a quantidade de torcida que ele tem? É o tempo de vida que o clube tem? muito em função desses fatores, esses clubes concentraram a maior fatia dos títulos de expressão, mas a mudança dessa tendência parece iminente. A ascensão de clubes tidos como menores, porém organizados, começa a tornar obsoleto o famigerado Clube dos 13 e alterar a percepção do que é grande ou pequeno. Administrações que compreendem as potencialidades e limitações de cada clube, que passo a passo vão transformando a realidade de clubes pequenos, tornando os times competitivos de tal maneira que, aos poucos, estes vão ganhando notoriedade e relevância. Mas como isso pode afetar o seu time? É possível começar essa linha de pensamento olhando para as tabelas das divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Mirassol são clubes do interior de São Paulo que possuem um planejamento sóbrio e, embora sejam clubes novos, locais, com pouca torcida e investimento limitado, foram capazes de campanhas incríveis na Série B, não conquistando o acesso por muito pouco, por 1 ponto para ser mais exato. Na Série C, fundada em 2019, o Amazonas conquistou acesso à Série B, enquanto times menores e com Caralho, menos a Série C sobe gente pra caramba, não sabia não. Sobe 8. O Amazonas conquistou acesso à Série B. É isso Enquanto mesmo? times menores e com menos tradição se destacam, clubes com camisas relevantes na história nacional começam aos poucos a cair no ostracismo. Portuguesa, Santa Cruz... E por que tinha 8 marcado com a bolinha verde? Paraná, São Caetano, Bangu e a América do Rio de Janeiro são exemplos de clubes que poderiam estar sempre presentes nas principais divisões nacionais, não pelo é que já direto, representaram. Né? Mas alguns não só estão sem divisão, como também estão falidos. Além, é claro, de clubes com... aí ó, e os clubes ali, tem muitos que são exemplos, mas ó, dúvida.
surgiu, montamos um clube hoje. Investimos pra caralho pra gente entrar ano que vem nos campeonatos. Claro que não é possível você já começar na primeira divisão, mas vamos supor. E aí, a partir do ano que vem, a gente começa a ganhar tudo com o nosso Wolf, sei lá, Wolf XP Futebol Clube. A gente começa a ganhar tudo, a gente investiu pra caralho, conseguiu contratar os jogadores excelentes. E aí nos próximos 5 anos a gente consegue ganhar Brasileiro, consegue ganhar Copa do Brasil, consegue ganhar Libertadores. A gente se torna um time grande, sendo um clube que nasceu em 2024? Tradicional? O áudio não funciona na tela do React. Porque eu tô gravando. Boa noite, Com história Jean. rica Beleza? e camisa pesada, como Sport, Náutico, Goiás e Coritiba, que simplesmente não conseguem manter a competitividade que suas torcidas esperam e merecem. Na Série A do E são Campeonato clubes Brasileiro, tradicionais. esses reflexos já estão também sendo sentidos. O Cuiabá faz campanhas regulares, embora sempre comece os campeonatos sendo apontado como candidato a rebaixamento, mas não cai. O Red Bull Bragantino, com seu modelo de gestão específico, nunca foi tratado como candidato a rebaixamento, desde que alcançou acesso à Série A, pois é visto como um clube estruturado, com montagem estratégica de elenco e trabalho da comissão técnica e harmonia com E a a Red filosofia Bull da gestão. injetando O grana, mesmo né? ocorre com o Fortaleza, e sem contar o Atlético Paranaense, que talvez seja o clube mais menosprezado do futebol nacional. Um clube organizado, pioneiro, que sempre chega com força em fases Valeu agudas pelo das look, mais Jean. variadas competições. O próprio Bahia, que sempre foi tido pelo senso comum como um patinho feio entre os 13 e que por muitos anos era difundido até como 12 grandes, Bahia sem a vai ser inclusão o deste, foi um próximo clube que vai ser o oscilou Manchester muito ao City longo do dos Brasil, anos. filho, vocês vão Agora ver. tem um projeto sólido para se consolidar na elite do cenário. Apenas nesse raciocínio rápido, incorporamos 4 clubes com nível de competição altíssimo, com boa estrutura e planejamento para integrar a Série Bahia A. City. Somando aos 13, temos agora 17 clubes com potencial para estarem sempre na primeira divisão. Isso não significa, obviamente, que não possam sofrer rebaixamento. Eles podem, mas podem como qualquer outro clube, inclusive aqueles tidos como grandes. E é aqui que seu clube começa a ser afetado para o bem ou para o mal. Já tendo sido rebaixado ou não, independente de qual seja o seu time do coração, ao olhar a tabela do campeonato, é nítido que não há jogo fácil. E essa percepção vai ficando mais tensa conforme o tamanho dos problemas que cada time enfrenta. Ou seja, quanto mais frágil o elenco, a comissão técnica e as finanças, maior é a dificuldade. Em outras palavras, quanto mais desorganizado e desestruturado é o clube, menor é a probabilidade de uma temporada sem grandes sustos. Nesse cenário... Cara, isso aqui é uma... O que explica times... Assim, eu acho que vai muito da cultura do futebol brasileiro, eu tô supondo, misturado com esse calendário maluco, mas o que explica times como Flamengo, Palmeiras, os times com mais investimento, com mais estrutura, vai jogar contra o Criciúma da vida, vai jogar contra o Vitória da vida, que assim, nada contra, mas são times que têm muito menos orçamento e tem dificuldade. Isso não acontece em nenhuma liga do mundo, eu acho. Não das que eu vejo, das que eu, pelo menos as europeias, né, que é as que são mais em evidência. A chance de um time de estrutura perder para um time menor é muito pequena, velho. É minúscula, é quase um milagre, mesmo estando na mesma divisão. E aqui isso não acontece, entendeu? Aqui parece que todo mundo joga mais ou menos no mesmo nível, a diferença é muito pouca entre o pior e o melhor. Em teoria, 17 clubes têm potencial para estar onde estão e ficarem na elite, mas por razões diferentes. Enquanto existem clubes com modelos de gestão profissionais e planejamento exemplar, outros se mantêm na elite ainda pelo fator torcida, mídia e história. Porém, a tendência é que esses elementos Corinthians só não se cada acabou vez ainda porque menos tem torcida, relevantes em detrimento de gestões responsáveis e profissionais. Isso sem citar os clubes SAF, pois embora haja interesse financeiro dos investidores e isso seja um fator potencial
potencialmente contribuinte para um bom desempenho não o garante, a depender muito do que os investidores entendem como sucesso, podendo ser inclusive diferente do ideal vitorioso que a torcida deseja e entende Grêmio é como time triunfo. grande, sim, pô, Esse claro. assunto é extenso e merece espaço em um vídeo específico. E nesse cenário, vemos a reconstrução completa de Palmeiras e Flamengo, clubes imensos Olha que aí. passaram por anos e talvez décadas de turbulência devido a administrações amadoras e em ostracismo de conquistas condizentes com o tamanho que tem, e que hoje são as duas maiores potências do país. Embora sejam modelos de gestões diferentes, ambos têm em comum o fato de serem clubes de massa, localizados em grandes centros econômicos e utilizaram essa vantagem aliada ao profissionalismo para desenvolver excelentes Carretilha. trabalhos. Por outro lado, vemos também a queda vertiginosa do Cruzeiro, o limbo que o São Paulo frequentou por uma década e o que se tornou o Vasco da Gama. Pergunte ao seu pai, Mesmo seu também avô sendo ou times aos seus de tios grandes se em centros. algum momento da vida deles passou pela cabeça que o Vasco pudesse ter essa quantidade de rebaixamentos e tamanha irrelevância competitiva por tanto tempo. E ainda ao Santos, que pela primeira vez na história caiu e vai enfrentar jogos duríssimos contra os emergentes Novo Horizontino, Mirassol e Amazonas, já citados aqui no vídeo, e que embora tenham montado um bom time, não tem garantia alguma de acesso ao final da temporada, por mais que na minha opinião pessoal, eles vão sim conseguir o acesso e serem campeões. Todos esses clubes citados, além de outros, não passaram ou passam por essas situações por outro fator diferente que o administrativo. Eu achei que eu tava ficando maluco de ver na sigla, eu falei, SVP, tem algum... Eu tava pensando aqui, tá certo essa sigla? Mas só seguir o vídeo, deixa eu E voltar um pouco. alguma de acesso ao final da temporada, por mais que na minha opinião pessoal, eles vão sim conseguir o acesso e serem campeões. Todos esses clubes citados, além de outros, não passaram ou passam por essas situações por outro fator diferente que o administrativo. Não estamos falando de uma liga como a inglesa, onde todos os times são organizados, com boas gestões, saudáveis financeiramente e os resultados são realmente condizentes com o fator campo. No Brasil, hoje, o que define o sucesso ou insucesso de um clube é o entendimento sobre os recursos e a aplicação de uma gestão profissional no clube como um todo, e não medidas paliativas e populistas para iludir a torcida e gerar pauta para a parte mais farofeira da mídia esportiva. Hoje estamos vivendo a ruptura do conceito daquilo que um dia foi visto como grande ou Palmeiras pequeno. e Flamengo Está são os havendo principais clubes que estão europetizando ou inglesificando a gestão? separação entre camisa, imaginário e desempenho em campo de fato, e o pivô dessa ruptura é o profissionalismo competitivo. As camisas ainda têm e sempre vão ter significado. Isso ainda existe Atlético e Mineiro sempre tá vai dentro- existir, tá sobretudo nesse se mesmo falarmos caminho de também? história e relevância. Tem outros, né? Mas assim, é que o Palmeiras e o Flamengo, acho que questão de grana são os principais, né? Mas se você for pensar, talvez o Bahia esteja nesse meio aí também, né? Mas apenas isso não vai garantir nada para clube algum. Tenho certeza que o mais orgulhoso e apaixonado torcedor do Santa Cruz adoraria ver o poder da sua camisa aliado a uma boa administração que pudesse, a passos curtos, reconstruir a grandeza e o significado do clube. É, pra isso Muito mais do que quem tá viver dentro do clube apenas de administrando lembranças precisa das pensar glórias. nisso, O né? mesmo Precisa querer vale fazer para isso. todos os clubes citados que não enxergam Olha o um Fortaleza, pra onde horizonte tá ou indo. uma perspectiva de retomada. Vai ser cada vez mais Alguém comum resolveu, vermos clubes alguém resolveu tradicionais falar, vamos botar esse time pra cima agora. E arrumou a casa, né? Então assim, dá pra fazer, só tem que querer fazer, né? Às vezes quem tá lá dentro não tá tão afim assim de sujar as mãos e esvaziar os bolsos. grandes e gigantes flertando contra o rebaixamento, sendo que fatalmente algum desses clubes vão cair no ostracismo e talvez tenham dificuldades de se manter nas duas principais divisões nacionais e acabarão assim sendo substituídos por clubes menores, porém bem Gramado estruturados. bom, hein? Isso aconteceu diversas vezes Ó, e Ronaldinho. vem Cê é acontecendo louco. na Europa, por exemplo. Na Inglaterra, o próprio Manchester City era um clube sem qualquer relevância internacional e até Olha mesmo aí. com pouca relevância nacional e
mal competia contra seu rival local, o United. Na França, o Saint-Étienne e o Olympique de Marseille sempre foram os dois grandes times, e hoje apenas assistem ao domínio do PSG e há muito tempo atrás do próprio Lyon, que teve sua hegemonia, e nem é preciso... O Manchester City daqui é de fato o Bahia ou, assim, questão assim, de que era o time que tá saindo lá de baixo? É o Bahia ou é o Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza tem mais cara de Manchester City, né? Em questão de que, tipo, era um time que tinha pouca relevância e tá chegando aí. E tá cada vez mais perto. Daqui a pouco tá batendo em títulos principais. Botafogo, você acha? Falando em França, o Bordeaux fechou as portas e foi pro amadorismo. Caralho, sério? Beleza, Bob, fica à vontade aí. Valeu pelo lurk. Preciso mencionar a Bundesliga e a supremacia do Bayern, mas é claro que temos o recente RB Mas Leipzig para... o Botafogo não era mais... O Botafogo não era mais... Digamos assim, já era mais conhecido nacionalmente do que o Fortaleza? Porque fala que aqui fala, o Manchester City ele não tinha muita relevância nem nacional. O Botafogo tinha mais relevância, tem mais relevância nacional do que o Fortaleza? Acho que sim, né? E há muito tempo atrás, do próprio Lyon, que teve sua hegemonia. E nem é preciso mencionar a Bundesliga e a supremacia do Bayern. Mas é claro que temos o recente RB Leipzig para contrastar nessa ideia. Assim, no Brasil chegamos a uma bifurcação, onde um caminho leva para a organização e profissionalização geral dos clubes, de modo que haja um cenário competitivo verdadeiro, e o outro caminho leva para cenários onde poucos clubes assumem o protagonismo, monopolizando títulos e relevância. Ainda assim, não importa qual seja o futuro do futebol nacional, a única saída para os grandes clubes é aproveitar a tradição e o alcance como ferramentas úteis para uma boa administração para que, de fato, se mantenham em alto nível. Os clubes que continuarem com a mentalidade saudosa e amadora, com modelos antiquados de gestão, sofrerão os reflexos em campo, com o time sendo lançado ao acaso, bom é que uns ajustando obrigam os outros a fazerem a mesma coisa, né? Ano após ano, ou eles seguem, ou eles se arrumam também, para aqueles que viveram os bons tempos. Por esse vídeo é isso. Eu só quero pedir aqui a sua inscrição no canal, se ainda não é inscrito, deixar o like e comentar aí embaixo o que você acha sobre o futebol brasileiro e sua situação atual. Se é que não tá monopolizado já, né, no momento. Bom demais o vídeo, gostei da história. Gostei do papo aí, da lenda dos 12 clubes grandes do canal Trave a Trave. Muito bom, mano. Da hora demais aí, gostei. Eu gosto desse tipo de vídeo. Fala sobre curiosidade de futebol. A gente tava muito tempo sem ver, hein? Vídeo sobre futebol. É isso aí. Bom react.